tema que eu vou abordar hoje, então, é direito administrativo. Eu vou falar sobre alguns aspectos relevantes dentro do direito administrativo. A função do direito administrativo é executar o serviço público. Ele pode ser executado de forma direta pela administração pública, pelos próprios entes federativos, ou então através da administração indireta, quando a administração direta, por meio de licitação, permite ou concede a execução do serviço através das autarquias, das fundações, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. A função, então, é esta. Segundo ponto relevante dentro do direito administrativo são os princípios. A Constituição Federal prevê 5 princípios fundamentais, que é o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, da publicidade e o princípio da eficácia. O princípio da legalidade é aquele que diz que a administração pública só pode fazer os atos previstos na lei, somente os atos que a lei autorizar. O da impessoalidade diz que a administração pública não pode discriminar o atendimento ao público, tem que tratar todos de forma igual, não podendo beneficiar ninguém e nem com bônus e nem com vantagens. O princípio da moralidade prevê que os atos praticados pela administração pública tem que ser de acordo com os bons costumes e com a ética. O da publicidade, que os atos são públicos e que estão à disposição da sociedade, que tem que haver transparência em cada ato da administração. E o princípio da eficiência, que os atos, então, eles têm que ser feitos no menor tempo possível e de acordo com a sua finalidade, que sejam eficazes. Sobre os princípios é isso também. Outro ponto importante dentro do direito administrativo são os poderes que a administração possui. Os poderes são ferramentas que são criadas pelo ordenamento jurídico a fim de prevenir e proteger o interesse público. São poderes, então, o poder normativo, que é o poder que o executivo tem de criar regulamentos e decretos, não criando uma lei nova, mas uma lei complementar através de decretos e regulamentos para melhor execução da lei que já existe. O poder disciplinar, que é o poder que a administração tem de aplicar penalidades e sanções aos funcionários públicos que cometerem infrações funcionais. O poder normativo, disciplinar, o poder hierárquico, que é o poder que ela tem de escalonar órgãos e agentes públicos, dando suas competências e criando subordinação entre eles. Depois tem o poder vinculado, que é o poder que a administração tem de, num ato concreto, ela só tem uma opção de solução para aquele ato, a lei só dá uma opção, então ela fica vinculada à lei. E o poder discricionário é quando ela tem mais de uma opção, que a lei dá mais de uma opção para ela, e ela pode aplicar o juízo de conveniência e oportunidade e escolher a opção que melhor soluciona esse caso. Esses são os poderes, então, da administração pública. Depois temos atos de improbidade. Atos de improbidade são atos praticados por agentes públicos também, que contrariam a moralidade. São atos desonestos. Esses atos podem ser de enriquecimento ilícito, de dano ao erário ou agressão aos princípios. Esses 3 atos eles podem ser combatidos através da ação popular ou ação civil pública impetrada daí através do Ministério Público. E as sanções aplicadas para esse tipo de atos são a perda da função pública, a perda do direito a perda dos direitos políticos, que pode variar de 3 a 10 anos, conforme o ato praticado, e ainda o ressarcimento dos danos causados,
que pode variar até 100 vezes o valor que foi roubado, foi desviado dos cofres públicos. Esses são os pontos, então, que eu achei relevantes nesse ponto do direito administrativo. Obrigada.